Fala pessoal, belezinha? Hoje o nosso tema é leitura e cidadania e o primeiro argumento que você pode utilizar para esse tipo de redação é o argumento de autoridade, ou seja, citar um pensador, um estudioso importante sobre o assunto. E o pensador que você pode citar certamente nessa redação sobre leitura e cidadania é o famoso Paulo Freire, educador e filósofo pedagogo Paulo Freire, que escreveu no final da década de 80 um livro a respeito da importância da leitura para a construção da cidadania e para a construção do indivíduo. O Paulo Freire tem uma famosa frase que diz o seguinte: a leitura do mundo precede a leitura da palavra, ou seja, primeiramente o indivíduo vai interpretar as imagens, os outdoors, as ideias políticas, o que está passando no rádio, na televisão, na internet, e depois a leitura da palavra vem em segunda importância, ou seja, primeiro a questão de que você lê o mundo e de que o senso crítico é uma ferramenta principal. Se você não tem um senso crítico, ou seja, se você não procura o que seria senso crítico, se você não questiona por que aquela informação está sendo passada, você aceita aquela informação de forma acrítica e você aceita aquela informação como parte da realidade. Nem toda informação necessariamente é real, ou a informação ainda assim baseada na realidade pode estar sendo gravemente deturpada. É o caso das fake news. Saber ler, na sua redação pode aparecer esse argumento, saber ler está diretamente conectado com a capacidade de você lidar com fake news, com as notícias falsas. Por exemplo, no Zimbábue, atualmente no ano de 2018, as eleições presidenciais do Zimbábue foram inundadas pelas fake news. Muitas fake news apontaram certos vencedores ou outras fake news apontaram outros certos vencedores. Ou seja, o povo ficou confuso sobre quem realmente venceu as eleições. A quantidade de fake news foi tão grande que as pessoas não sabiam exatamente quem venceu as eleições e as próprias autoridades de computação das eleições ficaram em dúvida, a ponto de que eles precisaram de fazer vários comunicados oficiais sobre quem era o verdadeiro vencedor das eleições. A falta de senso crítico, a falta de buscar descobrir se aquela notícia que está diante de você é uma notícia verdadeira ou falsa, está diretamente conectada com a falta de leitura do mundo, com a falta de desenvolvimento de senso crítico. Uma estatística interessante que vai te ajudar a argumentar a redação é uma estatística do IBGE. De acordo com o IBGE, na década de 60 e 70, o brasileiro tinha apenas, em média, 2,2 anos de estudo na sua vida. Olha só que interessante. O brasileiro tinha, em média, 2,2 anos de estudo em sua vida na década de 60 e 70. E o IBGE fez um cruzamento de dados, provando que isso está diretamente relacionado com a opinião política das pessoas no sentido de aceitar de maneira acrítica o que o argumento do governo dizia. O argumento do governo muitas vezes dizia que o governo, por exemplo, da ditadura civil-militar era um governo bom para a população, porque estava acabando com a violência, porque estava amenizando os problemas da sociedade. Na verdade, hoje os historiadores e os geógrafos comprovam que durante o período da ditadura civil-militar no Brasil, houve acumulação de riqueza, aumento da desigualdade social e tortura velada, uma tortura que não era publicada na mídia. Mas, como os cidadãos não tinham grandes quantidades de estudo, não tinham uma capacidade de leitura crítica de mundo, eles aceitavam as notícias que eram manipuladas pelo governo de maneira acrítica, no sentido de acreditar que sim, durante o período da ditadura militar houve mesmo pouca violência, pouca corrupção e principalmente não houve tortura, enquanto os historiadores e os geógrafos provam que na verdade não era isso. Não é porque não estava na mídia, ou os cidadãos tinham a impressão de que não tinha violência, que realmente não significa que tinha. Então, na verdade, hoje os historiadores provam que no período da década de 60 e 70 houve aumento da desigualdade social, o grande problema da inflação e o governo de maneira irresponsável não combatia a inflação para gerar um crescimento que na verdade não era controlado. E, ao mesmo tempo, havia tortura em grande escala, em larga escala.
e os cidadãos daquela época não tinham a impressão de que havia essa tortura, principalmente pela falta de estudo, pela falta de senso crítico. Então a leitura, ela tem como principal papel a formação do cidadão. Você já parou para pensar que a leitura tem como principal papel a formação do cidadão? Além disso, quais são os problemas da leitura hoje? Na verdade, o mundo todo sofre com o problema da alfabetização. Você, na sua redação, pode argumentar o seguinte: de acordo com o ECOSOC, um órgão das Nações Unidas, uma agência especializada das Nações Unidas, se nós, no mundo inteiro, gastássemos apenas 10% do orçamento hoje atual, do orçamento gasto com armas e tecnologia bélica, já conseguiríamos alfabetizar todos os analfabetos do planeta do mundo atual. Olha só que interessante, hein? Um investimento em educação básica, com apenas 10% do orçamento gasto com armas, já solucionaria o problema da educação básica, o problema da alfabetização principalmente. Isso significa que a educação evitaria novos conflitos, evitaria moradores de rua e evitaria pobreza. O investimento em armas não é necessariamente o melhor caminho, porque é comprovado, então, que apenas 10% do orçamento gasto com armas já seria o bastante para alfabetizar todos os analfabetos do planeta. No Brasil isso não é diferente. No Brasil hoje existem 11 milhões e 800 mil analfabetos. Se pudéssemos investir mais em leitura e cidadania, estaríamos necessariamente criando cidadãos melhores em um país muito melhor. Então agora você tem uma série de argumentos para falar sobre esse assunto. A leitura é importante para a criação da cidadania, para a criação da dignidade e para a formação dos direitos humanos no nosso país. Se você gostou desse vídeo e dos argumentos que eu apresentei, visite lá o meu canal Prof. Felipe QC no YouTube, beleza? Beijão e até o próximo tema. Valeu!